Peraí. Oi, professor, tudo bem? Oi, Annelise, tudo bem? Já estava preocupado que você não entrava. Não, eu deixei para entrar no horário mesmo. Ah, perfeito. Vamos esperar só um pouquinho, nós já começamos, tá? Tá joia. O pessoal está entrando na sala. Hoje tem slides de 33 slides. Uhul! Hoje a aula vai demorar muito. Tá bom. Nós precisamos. Esse assunto é um assunto bem gostoso, bem interessante. É baseado numa experiência prática e é o que move uma escola, né? A questão do clima escolar. Ah, tá bom. Eu vou já chamar as meninas no grupo. Chama mesmo que já estou cansado aqui de ficar esperando. Tá bom. A Elisângela, que foi um exemplo hoje, arrasou, Elisângela. Entrou logo cedo. Bom, gente, são 19 horas e 10 minutos, hora de iniciarmos a nossa aula. O assunto da aula de hoje é um assunto extremamente pertinente e compreendemos que este assunto é o que comanda realmente o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos dentro de uma escola, que é a questão do contexto normativo do clima escolar. Já existem, né, pesquisas que provam que o clima escolar interfere, né, na questão do desempenho dos alunos. Então, obviamente, que essa questão do clima escolar
precisa ser mensurada e tratada pedagogicamente como uma das questões mais importantes na gestão do processo educativo, porque o clima escolar ele apresenta, né, determinadas implicações na gestão, né, de uma escola. Então, nós vamos hoje nos basear numa pesquisa que foi desenvolvida numa determinada escola, e a partir dessa pesquisa, nós vamos entender como é que funciona essa questão do contexto normativo do clima escolar. Hoje é uma determinação da legislação que a gente tenha essa preocupação com o clima escolar, porque com isso nós diminuímos, né, ou mitigamos uma porção de conflitos nas dependências de uma unidade escolar. Então, nós não podemos deixar de contemplar estas questões na gestão do projeto educativo. Então, vamos lá ao desdobramento, né, desse estudo que foi realizado sobre esta temática. Então, o ambiente que a escola oferece para os seus alunos é um tema de interesse, né, obviamente, para todos aqueles que se dedicam a esta análise e compreender os elementos que interferem na aprendizagem dos alunos. Então, isso é muito importante. Então, a associação entre um bom ambiente escolar e a aprendizagem pode ser notadamente percebida de forma direta, né? Quanto melhor o ambiente escolar, melhor a aprendizagem. Mas, para perceber, né, para ter essa percepção, muitas vezes construída de forma intuitiva por aqueles envolvidos com a escola, em especial, né, os docentes, os gestores de uma forma geral, além, né, de ter essa intuição, é importante que docentes e gestores organizem a forma de percepção desse ambiente, né, desse clima. Então, ela precisa ser compreendida e especificada no projeto educativo. Não basta simplesmente, no hipotético dedutivo, imaginar o clima escolar. É importante que a gente faça uma organização de tudo isso documentalmente, né, e tratarmos desse assunto com técnica, né, com propriedade, inclusive. Então, o ambiente escolar ou clima escolar, segundo a denominação que vem ganhando força, né, no cenário educacional e nos estudos educacionais, em especial daqueles vinculados aos resultados da avaliação em larga escala no Brasil. Quando a gente fala de avaliação em larga escala no Brasil, nós estamos falando das avaliações externas, Saresp, Prova Brasil, o Enem, né? Nós estamos falando dessas avaliações, das APs, né? Das avaliações da aprendizagem que acontecem bimestralmente, de todos os instrumentos avaliativos em larga escala, né, aqui no Brasil, nós percebemos que definir e conceituar essa questão do clima escolar, do ambiente escolar, não é tão fácil, tá? Porque há uma ideia geral sobre do que seria composto o clima escolar, mas não há uma definição unívoca, né? Todo mundo falando a mesma coisa, né? Então, existem diferentes definições, né, do que seria o clima escolar, o ambiente escolar, né? E de forma que fica difícil um conceito, né, fechado de clima, né, de ambiente escolar. Em princípio, gente, o clima ele é tratado como um conjunto de condições que na escola contribuem para que os atores escolares
considere um ambiente agradável e favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento de suas atividades. Mas nós vamos perceber aqui na aula de hoje que esse ambiente escolar, esse clima escolar, ele vai muito além, né, de um ambiente agradável e favorável. Isso tem uma relação também com a questão administrativa, né, com a questão da gestão do patrimônio material e imaterial da escola. Isso tem a ver com a questão de organização dos recursos que a escola apresenta. Isso tem uma relação com o desempenho das tarefas e das atividades de cada profissional que estão ali dentro da escola. Isso tem uma relação com o atendimento que se dá à comunidade, né? Então, é um todo complexo extremamente pertinente e que a gente precisa perceber quando se trata de ambiente, né? Quando se trata de clima escolar. Não é simplesmente alguém chegar ali e perceber que tem um clima agradável apenas, né? Essa questão do ambiente escolar e do clima vai muito além, né, dessa superficial percepção. Claro que um ambiente agradável e favorável ao aprendizado, né, é sempre necessário e obrigatório, né, no entorno da escola. Mas não é só isso que trata o clima e o ambiente, né? Há que se ter habilidades e competências em toda a questão da gestão, tanto na gestão administrativa quanto na gestão pedagógica, né? Para que esse ambiente de fato seja agradável e favorável, né? Não só na percepção imediata, mas também nos arquivos, né? E na história administrativa da escola. Então, isso é fundamental que a gente compreenda. Se o clima escolar já ocupou espaço em diversas searas dentro do campo educacional, é no terreno da avaliação educacional em larga escala que o interesse pelo tema tem se demonstrado mais nítido e profundo. Então, quando a gente fala dessas avaliações externas, se a escola ela não apresenta um clima que favorece a aprendizagem, muito claramente esses resultados vão aparecer nessas avaliações de larga escala. E isso, gente, obviamente que compromete a escola, né? Então, o clima escolar ele tem sido percebido como uma dimensão importante para explicar diferenças no desempenho médio das escolas, nessas avaliações, né, nesses testes de proficiência que são aplicados no contexto dos sistemas de avaliação educacional em larga escala no Brasil. Então, vamos imaginar que se nós, aqui no Brasil, não estamos apresentando resultados tão favoráveis nessas avaliações externas, que de repente coloca lá o Brasil em uma das últimas posições, né, em termos de aprendizagem e de qualidade de ensino, isso tem uma relação muito profunda com a questão do clima escolar, né, do ambiente escolar. Então, é um grande desafio para todos vocês que estão aí terminando um curso, né, de educação, sabendo que a gente está num cenário crítico, né, e como vocês vão ter que contribuir, né, para esse clima escolar, né, para essa gestão do clima escolar e do ambiente escolar. Então, há que se respirar bem fundo e ter a consciência de que a formação de vocês precisa ser muito sólida, né, para que vocês consigam transformar a educação para que ela tenha um cenário melhor, né? Então, vamos entender que hoje os resultados, né, apresentados por esses sistemas de avaliação, ele tem uma relação extremamente direta com a questão do clima escolar. E se esses resultados não são tão bons assim, significa, né, cientificamente, que há interferência do clima escolar em relação a esses resultados.
Então, é um problema, né, que nós temos aí de enfrentamento para o cenário educacional e que todos nós temos que contribuir para transformar essa situação. Então, o raciocínio é análogo ao que foi dito algumas linhas, né, acima aqui, o que eu tenho falado até agora, no que diz respeito à aprendizagem, né? Então, para o desempenho, a hipótese é semelhante. Quanto melhor o clima escolar, melhor o desempenho médio das escolas. Fala-se em desempenho médio das escolas, pois o clima é tratado como uma dimensão escolar e não individual, pertencente ao aluno, tomado em si mesmo. Então, nós estamos falando do espírito de coletividade que envolve uma escola, né? Nós estamos falando de um ambiente como um todo no entorno da escola. Nós não estamos falando da questão individual, mas estamos falando do clima influenciando o desempenho e a aprendizagem num sentido coletivo, né? Embora se possa imaginar uma abordagem do clima escolar vinculando-o com o desempenho, tendo a turma como unidade de análise e investigando diferenças de percepção do clima da escola de acordo com as diferentes turmas, o que tem sido feito nos estudos sobre o clima escolar envolve a escola como unidade de análise. Então, gente, sempre que a gente for analisar clima escolar, nós não podemos simplesmente ir lá e falar, ó, essa turma é boa, essa turma não é boa, essa turma é mais ou menos. Não é dessa maneira, né? Nós precisamos entender que o uno, né, acaba fazendo parte de um todo. Então, nós temos que avaliar o clima na escola. A escola precisa criar uma cultura favorável, agradável, organizada, responsável, tá? Isso é como se fosse um contágio. Então, se a maioria dessas pessoas, né, dos atores que compõem a escola, começam a ser inseridos numa cultura organizacional de ordem, de responsabilidade, de respeito e de compromisso, isso vai criando um clima organizacional, um clima escolar propício para o bom desempenho e para a aprendizagem. Então, nós não podemos, na gestão do projeto educativo, abrir mão, né, das ações coletivas. Então, do ponto de vista da coleta de informações que permite, de alguma forma, mensurar o clima escolar, ele tem sido analisado sob a ótica da percepção, né? Não se investiga o clima escolar em si mesmo, mas a percepção que diferentes grupos de atores têm sobre ele. Então, aqui, a gente está falando de uma pesquisa, aliás, quando se pesquisa clima escolar, nós estamos falando de uma pesquisa de campo, realmente, né? Por quê? Não dá simplesmente para falar de clima, a gente precisa ir até o local e levantar uma dialogicidade entre aqueles que estão envolvidos naquele ambiente, né? E qual é a percepção que aquelas pessoas, né, que aqueles atores apresentam do clima daquela escola. Então, são usados indicadores de percepção do clima escolar, envolvendo, em geral, a opinião dos alunos, diretores, professores, né? Então, é importante que essa pesquisa ela sempre seja feita no ambiente em questão, que seria lá dentro da escola mesmo, no cotidiano da escola. Então, o clima escolar ele pode ser tratado como um conjunto geral de elementos, ou percebido a partir das nuances de cada um desses elementos. Então, para usar uma terminologia da qual lançamos mão para levar a cabo esse estudo, né, que foi feito essa pesquisa, o clima escolar ele pode ser investigado a partir de uma dimensão única, né, ou a partir de contextos
nos quais é formado. Independentemente da forma como este elemento, o clima escolar é tratado em sua dimensionalidade. Ou seja, de maneira geral ou por meio de seus diferentes contextos. A sua relação com o desempenho médio das escolas, nos testes de proficiência, é algo que chama a atenção dos estudos na área da avaliação educacional. Então, gente, se isso chama atenção, porque qual é o propósito maior de uma escola? É que, por meio dos critérios de avaliação, os alunos apresentam lá o alto nível, ou médio, ou pequeno nível de aprendizagem. Então, o resultado das avaliações, ele é uma preocupação, porque os estudos apontam que quando a escola não tem um clima escolar favorável à aprendizagem, não há uma responsabilidade, não há uma dedicação por parte dos profissionais, um trabalho bem realizado, automaticamente esse contexto, né, faz com que esses resultados, esse desempenho não seja favorável. Então, a avaliação educacional, principalmente as que acontecem em larga escala, é um dos principais indicadores para dizer se o clima escolar, né, o ambiente escolar, está realmente agradável e favorável. Então, vamos entender aí o que é esse clima escolar. Então, o clima escolar, como ressaltado até agora, né, admite uma série de conceituações e abordagens. Mas vamos lá, é preciso de início definir o que entendemos como clima escolar, né? Então, antes de apresentarmos aqui o conceito, nós apresentaremos alguns estudos nos quais o clima escolar é tematizado e a maneira pela qual isso é feito. Tá? Então, vamos entender isso direitinho. O clima escolar, para Silva, né, que é um autor aí, um estudioso da área de clima escolar, ele diz que é o conjunto de efeitos subjetivos percebidos pelas pessoas. Quando a gente fala de subjetividade, nós estamos falando das necessidades individuais e coletivas, né, dos atores que compõem uma escola. Nós precisamos ouvir, né, esses atores. Quando eu falo ouvir, a gente está falando de ouvir alunos, professores, funcionários, comunidade externa, né, e sentir como é que eles percebem, né, essas pessoas percebem o clima escolar. E como é que a gente consegue perceber isso? Quando interagem com a estrutura formal, bem como o estilo dos administradores escolares, influenciando as atitudes, crenças, valores e motivação dos professores, alunos e funcionários. E relaciona-se diretamente com a estrutura organizacional da escola. Então, o clima organizacional, nós poderíamos dizer que é uma forma constante pela qual as pessoas, à luz de suas próprias características, experiências e expectativas, percebem e reagem às características organizacionais. Vejam que é extremamente profundo, né, essa definição aqui. Então, vejam que a gente tem que respeitar a percepção do usuário. Então, o usuário é que vai dizer se o clima escolar é agradável, é favorável, é organizado, é pertinente. Então, nós precisamos de tempos em tempos fazer, né, uma coleta desses dados para saber que tipo de plano de ação a gente precisa organizar dentro da escola, né, no projeto educativo, para que esse clima escolar seja favorável à aprendizagem e ao desempenho dos alunos. Então, é muito sério, pessoal, essa questão do clima. Então, de acordo com essa abordagem,
o clima ele é considerado a partir de um enfoque perceptivo, né, porque é a percepção das pessoas, a posição da qual compartilhamos, né? Então, nós compartilhamos aqui essa posição, né, que é a percepção das pessoas. Assim, a análise recai sobre a percepção que os atores possuem em relação ao ambiente escolar. Então, o primeiro passo é coletar a percepção de todos, né, de alunos, professores, funcionários e comunidade externa. Além da abordagem com base nessa percepção, né, esse autor dá ênfase à reação oriunda dessa percepção, como as pessoas reagem a essa percepção. Este é um aspecto importante do clima escolar, visto que a forma como ele é percebido orienta as ações que os indivíduos tomam no ambiente escolar, né? Então, muitas vezes, a escola ela tem muitos conflitos, principalmente em relação ao comportamento das pessoas, porque o clima escolar não é bom, né? Não é trabalhado, né? Existe ali uma gestão extremamente centralizadora, não é democrática, não é participativa, o aluno se sente desprezado, porque hoje o que a gente mais percebe numa escola é o aluno está dentro da sala de aula, com a porta fechada, não está andando pela escola, está ótimo, né, para a gestão. Não é bem assim, né, pessoal? Nós precisamos dialogar com esse aluno, nós precisamos verificar constantemente se as necessidades de aprendizagem desses alunos estão sendo supridas. Nós precisamos dar suporte ao professor e esse aluno o tempo todo. Não basta simplesmente jogar essa responsabilidade apenas na mão do docente, fechar a porta e acabou, e a escola está naquele silêncio, naquele sossego, e isso ser chamado de bom clima. Não é bom clima, né? Porque lá na frente, quando vier as avaliações em larga escala, o resultado vai ser péssimo, né? Por quê? Porque a escola está toda tranquila, toda organizadinha, mas o clima não é bom, não é favorável, porque não tem ações de verificação de aprendizagem constantemente nessa escola. Não há um trabalho, não há um diálogo, né, com os alunos, que é o que move, de fato, uma escola. Então, em um trabalho intitulado Práticas e Percepções Docentes e suas relações com o prestígio e clima escolar das escolas públicas do município do Rio de Janeiro, esse autor aqui, Brito e Costa, apresenta um estudo das influências do clima escolar na prática docente. Então, o trabalho teve como objetivo entender melhor a dinâmica educativa do Rio de Janeiro, a partir da análise da organização interna da escola e das características dos professores em relação à instituição de ensino. Então, esses autores, né, Brito e Costa, deram enfoque à abordagem teórica do clima e prestígio escolar para saber até que ponto as características do ambiente escolar podem influenciar a prática docente e, consequentemente, o rendimento do aluno. Então, mais uma vez, estamos diante de um quadro que vincula o estabelecimento de um bom clima escolar com a melhoria da aprendizagem dos alunos, tá? Então, novamente, a gente percebe que quando há um bom clima, há uma melhoria no desempenho da aprendizagem. Então, sobre o conceito de clima escolar, os autores salientam a multiplicidade de definições e adotam, né, nesse trabalho que eles fizeram de pesquisa, o que há em comum entre elas. Então, vamos lá. Uma das ideias, né, da definição é a ideia de clima como percepção dos indivíduos sobre o ambiente do qual fazem parte. Então, é mais uma vez aí o enfoque perceptivo, né, que foi o que a gente começou discutindo aqui na aula, e esse enfoque perceptivo é o que influencia seu comportamento no referido ambiente, né? Definição próxima da que mobilizamos aqui, né? Então, a respeito da influência no comportamento,
os autores citam Brunet, né, para podermos determinar as causas do comportamento de um indivíduo em situação de trabalho. Então, nós precisamos tomar em linha de conta as suas características pessoais, mas também o seu ambiente ou clima de trabalho, né? É isso que o... Então, o que Brunet está querendo dizer com isso, pessoal? Que, dependendo do clima que é estabelecido dentro da escola, esse profissional ele vai apresentar um determinado tipo de comportamento. Se a escola cobra, se a escola é preocupada, responsável, né, essa ação é que vai moldando o comportamento do outro em relação à busca, né, pela responsabilidade. Então, não adianta a gestão, determinados profissionais chegar ali e cobrar uma determinada responsabilidade do docente, por exemplo, ou de um funcionário, ou da própria comunidade, se essa gestão não dá exemplo de responsabilidade e de compromisso com a escola. Então, quanto mais ações, quanto mais responsável é o nosso PPP, o nosso projeto político-pedagógico, quanto mais socializado e publicado esse PPP, né, quanto mais sério, né, e verificado a ação, né, acontecendo desse PPP, isso é o que vai, de fato, transformando o ambiente escolar e beneficiando esse clima escolar. Então, por meio da realização de entrevistas, como eu disse para vocês, essas pesquisas precisam ser pesquisas de campo, ir até lá, fazer a coleta dos dados com aqueles que vivenciam o cotidiano escolar, né? Então, a realização de entrevista é uma das melhores formas de se coletar esses dados. Então, na pesquisa aqui de Brito e Costa, eles perceberam que os professores têm consciência da existência de significativas diferenças entre escolas com climas diferentes. Então, nas escolas com melhor ambiente escolar, há uma atmosfera de encorajamento e altas exigências, cordialidade e relações mais próximas com a família e com os alunos. Olha só. De acordo com os professores entrevistados, isso é real. Essas diferenças podem ser atribuídas, primeiramente, a aspectos externos à escola, como o aluno, a família e a condição socioeconômica, e, em seguida, olha onde vem, a gestão escolar. Ou seja, há um fator interno à escola. Então, a gente tem, sim, as questões externas a serem percebidas e trabalhadas, mas nós também temos a questão interna que está diretamente ligada à gestão escolar. Então, não foi abordado, né, no presente trabalho, o conceito de prestígio escolar, né, nem as suas implicações. Aqui a gente só está falando do clima escolar, que é igual ao ambiente escolar. Esse prestígio escolar, ele vem depois, com o tempo, pessoal, para vocês entenderem, que é aquela percepção que a comunidade tem, os alunos têm, os professores e os funcionários, que ali é uma escola de excelência, né? Que ali é uma escola que vale a pena matricular o filho, né? Então, são aquelas escolas que ganham fama, né? Por que elas ganham fama? Porque elas têm excelente desempenho nas avaliações de larga escala, ali já do cotidiano específico, o respeito, a disciplina, né? Professores que realmente são presentes, né? Assíduos nas suas aulas. Ali, de fato, se tem a percepção de uma escola organizada, séria, e isso a gente vai conquistando com o tempo a partir das atitudes estabelecidas pelo nosso projeto político-pedagógico. Então, a pesquisa bibliográfica, né, que foi feita apontaria uma enorme diversidade de abordagens no que tange o clima escolar, né? E poderíamos reproduzir uma série de exemplos aqui. No entanto, a despeito das contribuições das abordagens, apontamos, que a gente apontou aqui anteriormente, uma concepção bastante ampla
acerca do clima, que abarca vários aspectos desse conceito, nós percebemos que foi adotada, né? São várias maneiras aí de conceituar clima escolar. Então, essa concepção, ela se baseia em uma perspectiva interacionista, que significa que o enfoque é dado nas interações entre os agentes. Então, gente, uma escola, ela precisa proporcionar essa interação entre a coletividade, entre os agentes sociais e profissionais, né? Quando a escola, ela não se vale de uma gestão democrática, participativa, né? Essa interação, ela não tem, não existe, né? Então, essa interação, ela precisa ocorrer para irradiar um bom clima escolar. Então, o clima escolar, de acordo com essa perspectiva, né, que é essa perspectiva da interação, da coletividade, é definido como sendo um conjunto de características sociais, psicológicas e culturais de uma determinada escola. Então, quando uma escola faz uso de uma gestão participativa, democrática, colaborativa, nós estamos aí envolvendo um conjunto de características sociais, psicológicas e culturais, né, no entorno escolar. E isso proporciona um clima favorável a essa escola. Então, esse conjunto de características, ele é constituído por fatores estruturais, pessoais e funcionais dentro da organização, né? Isso faz parte dos processos organizativos da escola, né? Os quais interagem entre si em um processo dinâmico que confere à escola uma espécie de estilo ou ambiente próprio, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Nesta escola, as coisas funcionam dessa maneira. Então, daqui a pouco, o aluno se adapta, o professor se adapta, o funcionário se adapta, né? A comunidade se adapta, e isso é construído, né, a partir das ações, né, que se preocupam com essa questão do clima escolar e com a expansão, a melhoria, né, do desempenho dos alunos, né? Então, essa questão de uma escola organizada, responsável, em ordem, que tem um projeto transparente, isso influencia a forma pela qual a escola desenvolve seus processos educativos. Então, gente, não basta falar, não basta preparar documentos e colocar na gaveta, né? A escola, ela ganha nome, ela ganha corpo, ela ganha forma, ela ganha respeito a partir das suas ações, a partir do clima e do ambiente que ela estabelece diante dessas ações que interferem diretamente nos resultados, né, do desempenho, né, dos alunos. E a melhor forma de perceber isso é por meio das avaliações em larga escala, né? É isso. Então, é importante ressaltar, mais uma vez, que a operacionalização, a ação, né, que a escola estabelece, né, dessa questão da percepção, a questão da participação, do envolvimento das pessoas, que é esse conceito feito, né, através das percepções que os agentes no interior da escola têm acerca do ambiente da instituição, já que o clima não pode ser medido em si, mas apenas como os atores envolvidos, professores, alunos, diretores e demais profissionais, o percebem, né? Então, nós precisamos parar para ouvir as pessoas, nós precisamos parar para sentir das pessoas como elas se sentem e como elas percebem esse clima no entorno escolar. Então, para os fins analíticos e didáticos, o clima escolar, como definido anteriormente, pode ser dividido em 4 grandes grupos de contextos no interior da escola,
segundo esse autor aqui, Marjorie Bankins. Né? Cada contexto possui características próprias e pode ser medido por uma série de indicadores. Então, pessoal, esse contexto, né, esses indicadores que a gente vai passar agora, vocês têm que memorizar, tá? Vocês não podem esquecer deles. Por quê? Quando vocês se formarem, forem trabalhar numa escola, principalmente na área da gestão, né, vocês precisam ter ideia, né, de como medir esse clima, né, escolar e entender quais são os indicadores que vão apontar essa métrica para cada um de vocês. Tá? Então, vamos ver quais são eles, quais são esses indicadores, né? Quais são esses contextos que precisam ser notados, esse grupo, né, de contextos. Então, vamos para o primeiro. O primeiro é o contexto imaginativo, né? O que as pessoas imaginam, né? A percepção de cada uma delas. Então, esse contexto imaginativo, ele envolve a percepção, especificamente por parte dos alunos, do ambiente escolar, como incentivador da criatividade e da imaginação, onde eles se sentem estimulados a compreender e experimentar o mundo a partir de suas próprias percepções e concepções. Ou se, ao contrário, ele se constitui como um ambiente rígido, tradicional e sem inovações. Então, pessoal, uma escola que não dá liberdade através do trato pedagógico para esses alunos apresentar suas criatividades, a liberdade de expressão, o direito de posicionamento, o direito de contribuir, o direito de opinar, não há possibilidade de um bom clima, né, numa escola como essas. Porque, às vezes, o que a escola faz? Uma gestão centralizadora, ela não aceita a opinião de ninguém. E o aluno se sente ali apenas um cumpridor das determinações dos docentes ou da escola. E a escola, ela é viva, ela precisa de interação, não é isso que eu acabei de falar aqui? Ela precisa desse diálogo, ela precisa respeitar, né, a capacidade humana que está em pleno desenvolvimento, que é a questão dos alunos. Eu falo que na educação básica é o momento onde os alunos mais querem se posicionar, falar, né? Eles gostam muito de trabalhar a partir de um contexto contemporâneo, por meio da música, por meio das manifestações artísticas. Eles gostam muito de dialogar em relação ao contexto social vigente, né? É muito importante dar abertura para que esses alunos se posicionem. Claro que muitas vezes eles se posicionam no senso comum, sem propriedade científica, às vezes até com um certo carregamento de preconceito, de indisciplina. E aí é a hora do profissional de educação trazer todo esse contexto imaginativo, né, do senso comum, em busca da cientificidade, né? Fazer uma inferência dos conteúdos ali tratados em relação a esse posicionamento do jovem, né, da criança ou do adolescente. Eu falo que a criança, ela tem uma imaginação gigantesca, né, e que precisa ser trabalhado por meio do lúdico, do estético, né, dos diferentes estilos de aprendizagem. Então, esse docente, ele precisa ser realmente dedicado, responsável, né, com uma aula extremamente diversificada, que faça uso das metodologias ativas, que faça uso de recursos tecnológicos viáveis ao contexto atual dessas crianças e desses adolescentes. Aqui, pessoal, não há cabimento ou aceitabilidade de uma aula extremamente positivista, tradicional e conservadora, né? Aqui importa sim o posicionamento do aluno.
O aluno, ele quer aprender, mas ele quer saber onde ele utiliza. Então, cabe aqui o contexto. Vocês já ouviram falar da contextualização? O que é a contextualização? É simplesmente dizer onde é que se aplica aquilo que o aluno está aprendendo. Então, a gente precisa respeitar esse contexto imaginativo. Então, eu não posso mais dar lá logaritmo, equação do segundo grau, e quando o aluno chega em mim e pergunta, professor, onde eu uso isso? O professor não interessa. Você precisa aprender e acabou. Nós todos fomos vítimas de uma educação como essa, pessoal. Faltou na nossa formação básica o contexto, o respeito, né, por esse contexto imaginativo do aluno. Então, hoje nós precisamos trabalhar teoria, sim, mas nós precisamos trabalhar a prática, trazer para a vida desse aluno o contexto, porque isso sim é aprendizagem, né? E isso sim é trabalhar as próprias percepções e concepções desses alunos. Então, nós precisamos de uma aula realmente inovadora. Depois, nós temos o contexto instrucional, tá? Então, nesse contexto, envolve as percepções dos alunos acerca da orientação acadêmica no contexto da instrução do ensino. Ou seja, acerca de como os alunos percebem o interesse ou desinteresse dos professores pela aprendizagem. E também se o ambiente é propício para atingir os objetivos educativos e adquirir habilidades. Gente, olha como isso aqui é sério. E eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso acontecer o tempo todo no entorno, né, de uma determinada unidade escolar. Né? Então, esse contexto instrucional, ele é um dos mais importantes, porque o aluno ele tem uma percepção se há interesse ou não por parte do docente, se ele está realmente aprendendo, ou de repente preparar uma boa aula, né? Ou desenvolver um excelente projeto. Né? Isso cria um ambiente propício, né, que atinge, né, os objetivos educativos. E o aluno, ele é o indicador, né, nesse contexto instrucional, se isso de fato está acontecendo ou não. Quando o aluno, né, percebe realmente essa preocupação por parte dos docentes, isso melhora significativamente o ambiente escolar, o clima escolar, e isso interfere diretamente no desempenho desses alunos nas avaliações de larga escala. Então, vamos para mais um contexto, que é o contexto interrelacional. Né? Nesse contexto, que é a relação entre os alunos, a relação entre os docentes, a relação entre os funcionários, a relação entre a escola e a comunidade externa, a relação entre os professores e a direção, né? Isso tudo influencia, né, completamente o clima escolar, né, esse ambiente escolar. Então, quando há a percepção da qualidade e da frequência com que essas relações interrelacionais são estabelecidas no ambiente escolar, assim como a percepção acerca dessa preocupação no nível do aluno, né, obviamente que isso chega no aluno e interfere. Né? Eu falo que quando há boas relações na escola, entre as equipes, o primeiro que vai sentir essas boas relações são os alunos. Eu falo que eu tenho um excelente exemplo para dar para todos vocês. O nosso grupo, né, de professores, a coordenação de pedagogia aí da faculdade. Nós temos um respeito enorme entre os colegas com a coordenação, nós temos uma relação muito transparente, nós nos apoiamos e eu tenho plena convicção de que vocês, alunos, percebem esse clima.
E este clima é extremamente favorável para o desempenho e aprendizagem de cada um de vocês, né? Quando a gente percebe um ambiente ruim, onde as pessoas não se relacionam bem, onde não há cumplicidade em relação ao trato pedagógico, automaticamente isso interfere no desempenho, né, do aluno. Por isso, nós temos um curso extremamente bem avaliado, nós temos alunos extremamente dedicados, porque eles são exatamente o reflexo do nosso comportamento e das nossas atitudes, do nosso ambiente, né? Então, isso é muito importante que vocês reproduzam, pessoal, lá na escola que futuramente vocês forem trabalhar. Porque o clima escolar, ele tem uma relação direta com o desempenho e com a avaliação, né, de todos os alunos. Depois nós temos o terceiro contexto, que é aquele contexto normativo, né, regulatório, né? Então vamos entender direitinho como é que funciona isso. Nós temos, nesse contexto normativo, o envolvimento das percepções sobre a severidade com que se desenvolvem as relações de autoridade no interior da escola, assim como as percepções acerca do nível de participação dos agentes no estabelecimento das regras que coordenarão suas ações, além do grau de respeito pelo cumprimento de tais regras. Olha, aqui, pessoal, tem uma coisa importantíssima. Quando nós construímos o projeto político-pedagógico, o projeto educativo da escola, nós precisamos ter uma preocupação em criar normas e regras que sejam cumpridas, né? E que, quando, porventura, ela não é cumprida, automaticamente deve haver ali uma forma de cobrar que aquilo se cumpra. Porque quando a gente estabelece milhões de regras, de normas, e depois nós não damos conta de controlar tudo isso e não aplicamos aquilo que está ali, nós perdemos a moral, né? Nós perdemos o respeito. E isso interfere diretamente no clima e no ambiente escolar. Tá? Então, a gente precisa... Esse contexto regulatório é percebido, né, pelos atores da escola. Aqui eu não falo nem só dos alunos. Aqui eu falo dos alunos, eu falo dos docentes, eu falo dos funcionários, eu falo da comunidade externa, né, que notam quando a escola faz valer o seu regimento interno, né? O regimento ele precisa ser respeitado e cumprido. Então, os fatores que compõem esses 4 contextos, gente, não pertencem necessariamente a um único contexto, tá? Ao contrário, alguns podem pertencer ao mesmo tempo a mais de um contexto, né? Então, a gente tem aí uma amplitude, né, desse cenário. Então, portanto, esses contextos eles não são rígidos, tá? É o caso, por exemplo, da percepção dos alunos em relação ao interesse dos professores por sua aprendizagem, né? Nós podemos analisar isso em diferentes contextos, né? No cotidiano, no dia a dia da gestão da sala de aula, no momento da elaboração de uma atividade, no momento da aplicação de uma atividade avaliativa, né? Então, a gente tem vários contextos que podem oferecer essa percepção dos alunos, né? Então, localizado no contexto instrucional, a percepção do envolvimento do professor com a aprendizagem dos alunos é vinculada, né, por estes ao incentivo para inovarem e buscarem métodos novos de aprendizagem. Então, aí, gente, também é uma dimensão pertencente ao contexto imaginativo, né? Além disso, como já discutimos até agora aqui na aula, a divisão entre esses contextos ela é analítica e didática. Mas, na prática, eles se misturam em relações complexas entre si, né? É importante que a gente faça uma exploração dessa percepção. Eu expliquei que a melhor forma de fazer essa exploração da percepção de todos ali que pertencem ao entorno escolar seria por meio
de coleta de dados mesmo, pode ser questionário, pode ser entrevista, pode ser nas reuniões participativas de conselho de escola, de conselho de classe série, de grêmio estudantil, enfim, existe aí, nós já vimos aqui em aula, que deve estar estabelecido no projeto educativo, essas instituições auxiliares à escola, para dar esse suporte de coleta de dados, dessa percepção dos agentes escolares, principalmente, mais precisamente dos alunos, óbvio, sobre essa questão do contexto normativo do clima escolar, né? Isso é muito importante. Eu vou parar aqui um pouquinho, pessoal, e abrir para algumas perguntas, por enquanto, porque como tem muito slide, a aula está bem longa, eu acho que é legal parar um pouquinho para não ficar eu falando o tempo todo. Então, acho que agora a gente podia interagir um pouco, né? Vocês, de repente, apontar o que até aqui vocês consideraram importante, se tem alguma observação, né? Então, aí depois a gente continua, tá? Então, está aberto. Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu estou gostando muito essa questão da participação da comunidade, porque a escola dando esse espaço, a escola, a comunidade e os alunos, eles se sentem pertencentes à escola, né? Então, acho que isso é fundamental. Eles conseguem se sentir motivados, ir atrás, realmente estar felizes por estar na escola, por aprender. Eu acho que faz total diferença você Raquel, trabalhar com a gestão sem que dúvida. traga a comunidade, né? Nossa, Raquel, é incrível, é um sonho. Algo importantíssimo. Essa questão do senso e de pertencimento é um dos principais fatores que proporcionam a melhoria do clima escolar. Quando a comunidade, os alunos e os professores têm esse sentimento de pertencimento, de que a escola ela vai melhorar dependendo da participação efetiva dele, e quando essa participação ela é respeitada, né, e de repente reconhecida pela gestão desse projeto educativo, obviamente que isso vai fazer uma diferença enorme no ambiente escolar, no clima escolar. Às vezes chega ali alguns pais, às vezes chega ali um vizinho, se prontificando a contribuir de uma forma direta ou indireta com a escola, e de repente eles são brecados, porque a escola não abre para a comunidade, né? Então isso é ruim, porque quando não há esse senso de pertencimento, nós acabamos por criar um clima escolar desfavorável para aqueles que são os mais importantes do processo, que são os nossos alunos. Então, excelente essa sua fala, que é a questão do pertencimento, né? Isso é fundamental para esse desempenho dos alunos, para que o clima escolar seja favorável e agradável. Podem falar, pessoal, estou esperando. Sandra, você está na sala? Sandra? Tá. Boa noite, professor. O S sou eu, a Sol, de Solange, tá? Ah, Solange. Na hora de escrever lá, o S foi mais rápido, não esperou nem eu digitar o resto do meu nome. Tá bom.
Você quer falar alguma coisa? Não, não, Pro, eu acabei de chegar. Obrigada. Ah, então tá bom, meu amor. Annelise, Esther, Elisângela, pode falar. Você tem alguma fala? Não, hoje eu só estou observando, deixa as meninas participarem. Eu estou muito Isso. faladora. Tá bom. Fabiana, Isabelle, Ana Paula, Adriana. Estou chamando todo mundo que está aqui nessa sala. Ranide, a Raquel já falou, Marcela, Lucimara. Professor, boa noite. Boa noite, Maria Edilene. Tudo bem? Tudo e você? Eu tô bem, tô com Covid, mas tô bem. Ah, mas você está sem sintoma? Sem sintoma nenhum. Ai, que bom. E você sabe que uma amiga minha, a família dela toda, estão no 9º dia. A família toda pegou, né? Mas também estão todos assintomáticos e estão bem, né? Na sua casa está todo mundo? Então, o meu esposo e meu filho pegaram, mas o exame constou que eles não estão mais transmitindo. E eles estão bem também, não estão ruins, não. Agora, a Nem minha você, prima né? também está com Covid, foi constatado hoje, mas ela sim, está com muita dor de cabeça, muita tosse. Receitaram azitromicina para ela tomar. A minha irmã e o meu cunhado também não estão muito bem, estão gripados, então está meio complicado lá. Mas aqui está tranquilo, eu só não posso ter contato com ninguém porque eu posso transmitir a doença, embora eu não Sim. esteja com sintomas, posso estar transmitindo a Sim. doença. Ah, que bom. Tomara que você fique. Quantos dias que você está? Agora eu soube ontem, então eu vou ficar em oitentena, né, professor? Porque em quarentena eu já estava. Eu vou poder sair só lá para o dia 5 de junho. Nossa, e você estava o tempo todo dentro de casa? O tempo todo, só que o meu marido não parou de trabalhar, Ah, então foi isso. entendeu? Foi Não isso. parou. Aí eu creio que foi isso que aconteceu. Lógico, com certeza, com certeza. Bom, mas está tudo bem, é até melhor pegar logo isso e se livrar, é um problema a menos, né, Maria Edilene? Mas em relação à aula, esse assunto é muito fácil de entender, né, professor? Não Bem tem muita gostoso, dúvida. bem gostoso e bem tranquilo, mas você viu que tem vários conceitos, tem várias definições. Sim. Pessoal, vocês não podem deixar de estudar cada uma dessas definições. Vocês não podem esquecer esses contextos, tá? Porque isso é questão de concurso, tá bom? Entendi. É simples, mas precisa memorizar isso. Sim, precisa absorver bem o conteúdo. Isso, porque senão, na hora do concurso, dá a impressão que você pode colocar qualquer coisa. Não. A última coisa que vocês podem colocar de clima escolar, que é só um ambiente onde as pessoas se respeitam, né? Tem todos esses contextos a serem abordados quando se fala de clima, Sim. né? Então a gente tem que falar dessa questão da percepção, nós temos que falar dessa questão da interação, nós temos que falar dessa questão dos contextos, Sim. imaginativo, do contexto normativo, né, de cada um desses contextos. Tá? Então, é isso que eu quero deixar claro na aula. É simples, é gostoso, mas tem que memorizar cientificamente como é que a gente vai falar de clima. Então, por exemplo, se vocês forem para uma gestão escolar, chegando lá, vocês vão ter que ter essa propriedade de falar de todos esses contextos, de como coletar dados, que o clima escolar interfere no desempenho das avaliações de larga escala. Deu para vocês entenderem? Então, é simples, mas tem aí uma bagagem bastante carregada de conteúdos técnicos, baseados nesses estudos científicos que foram feitos sobre clima escolar. Tá? Então, a gente precisa dar um olhar mais científico para tudo isso, tudo bem? Sim. Então, tá. Mais alguém quer falar? Então, vamos continuar. Oi, pode falar. Continuar, professor. É melhor continuar, Annelise?
Sim. Então, deram uma Tudo descansada. tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos embora. Vamos seguindo, aí depois eu abro de novo para discussão, tá? Então, vamos ver o contexto normativo do clima escolar, que é uma estratégia de mensuração. Vocês lembram que eu falei que tem que ter uma métrica? Nós temos que mensurar essa questão do clima, porque se a gente não mensura no dia a dia da escola, a gente acaba tendo problema no rendimento dos alunos. Então, vamos ver como é que funciona, como é que nós podemos, de acordo com a legislação, de acordo com o regimento interno, de acordo com o PPP, como é que nós encontramos estratégias para mensurar a interferência desse clima escolar na aprendizagem das crianças, né? Então, vamos ver como é que funciona isso. Então, para investigarmos fenômenos como o clima escolar, é preciso construir instrumentos de aproximação. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que a maioria das escolas não constrói esses instrumentos de aproximação entre as pessoas? Elas simplesmente vão vivendo o dia a dia escolar. Se nós não construirmos ferramentas e instrumentos, né, para fazer essa verificação do clima, a impressão que dá para todos é que ninguém está preocupado com o clima, né, com a imagem que as pessoas estão tendo da escola, com a imagem que os alunos estão tendo da escola, com a imagem que os professores estão tendo da escola. Né? Às vezes eu pergunto, qual a imagem que vocês estão tendo da faculdade? Né? Então, em determinados momentos, nós precisamos de um instrumento, né? Criar um instrumento para verificar junto aos nossos alunos o que eles estão sentindo da escola, né? Em relação aos professores, em relação aos conteúdos, em relação ao atendimento que ele tem, por exemplo, na secretaria, qual é a forma de coletar isso. Na faculdade, a gente tem a avaliação institucional, né, que é o avaliar, né, que a gente tem ali um instrumento para coletar esses dados. Então, aqui, pessoal, eu estou falando exatamente disso. Né? Mesmo na educação básica, é importante que se crie um instrumento de avaliação institucional. Tá? Não estou falando aqui da avaliação da aprendizagem, estou falando aqui da avaliação institucional. Criar realmente um instrumento para avaliar e coletar dados de como a comunidade está percebendo, né, aquela escola. Então, eu indico, né, a avaliação institucional. Inclusive, essa avaliação institucional, ela está prevista na LDB, né? Ela está lá na 9394 de 96. Então, criar instrumentos para avaliar a instituição e investigar esse fenômeno, que é o clima escolar, é fundamental, tá? Então, na incapacidade, né, da escola mensurar o clima em si mesmo, né, porque aí a gente vai ficar naquela questão, né, do hipotético dedutivo. A gente vai ficar imaginando, né, que o clima está bom. Não é assim que funciona uma escola, gente. É preciso construir um índice desse clima. Embora não seja uma medida direta, o índice ele oferece sim uma mensuração criteriosa, auxiliando, né, a compreensão desse fenômeno que é o clima escolar. Então, aqui cabe a criação de instrumentos de verificação do clima escolar. Esse instrumento a gente chama de avaliação institucional. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Então tá. Então, se eu perguntar numa prova, qual é a possibilidade de uma escola investigar o fenômeno do clima escolar com propriedade, o que vocês me responderiam? Entendi a pergunta. Pode falar, Danusa. Não entendi a pergunta. Não estou ouvindo, Pro. Ah, tá. Tá Se eu muito ruim perguntar o numa prova, né? Se eu perguntar numa prova,
como uma escola consegue investigar os fenômenos do clima escolar? Qual seria a resposta de vocês? Através da avaliação que ela irá aplicar para Através da avaliação institucional. Isso mesmo. Perfeito. Tá certo? Vocês viram como é importante, ó. Né? A gente precisa entender isso. É por meio da criação de instrumentos, de coletas de dados, por meio de uma mensuração criteriosa, né? Que é a avaliação institucional. Tá? É isso. Então, por quê? Porque por meio dessa avaliação institucional, gente, que é uma forma, é um contexto normativo, porque é lei, eu não falei que está na LDB? Então, é lei fazer isso. Né? Então, nós vamos conseguir ali sentir o índice da percepção, né, do clima escolar, né? E geralmente, esse instrumento, ele é avaliado e feito a partir da criação de questionários contextuais aplicados aos alunos, né, da escola. Aqui está falando das redes, né, mas aqui a gente está falando de uma escola propriamente dita. Além dos alunos, vocês precisam também formar questionário para os docentes e também para o pessoal técnico-administrativo, que são os funcionários. Se possível, eu também faço para a comunidade, para os pais dos alunos também responderem, né? Então, a gente consegue, a partir da avaliação institucional, fazer a métrica, né, desse índice do clima organizacional. Tá? E eu faço, inclusive, gente, criando aquele questionário pelo Google Forms. Sabe? A gente encaminha para todos o link do Google Forms, eles respondem, né? A gente dá um prazo pelo menos de 15 dias, e depois esses resultados já vem todinho tabulado para a gente, e a gente consegue desenvolver planos de ação a partir do momento que se cria esse tipo de avaliação. Então, vale ressalvar ainda que estamos analisando a percepção de um grupo de atores específicos, os alunos, e não do conjunto total de atores envolvidos com a escola. Né? Então, aqui nesse caso, a gente está falando dos alunos principalmente. Depois, professores e diretores. Né? A direção geralmente, ela é avaliada. Olha que coisa interessante. Mas dificilmente o diretor consegue, por exemplo, avaliar, né? Ele acaba sendo avaliado o tempo todo, porque ele é o responsável, né, por essa gestão do clima. Né? Então, a gente precisa ter aí uma preocupação muito grande, né, com todos esses grupos. Então, vamos lá. Um outro ponto que merece destaque, gente, é o enfoque concedido a um contexto específico e não a uma abordagem genérica do clima escolar, que envolve 4 contextos, conforme a concepção teórica acerca do clima, a que a gente está adotando aqui nessa aula. Sendo assim, nos concentramos no contexto normativo do clima e não em uma dimensão completa do clima escolar. E este era justamente o objetivo. Né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que para a gente sentir realmente qual é o clima, nós precisamos, a partir dessa norma, né, que é a avaliação institucional, elaborar questionários que envolvam os demais contextos, mas para fazer a métrica, a gente precisa se restringir a essa avaliação formal, que é a avaliação institucional. Tá? E então, gente, de certa forma, essa avaliação
ela vai medir as relações, ela vai medir a infraestrutura da escola, ela vai medir a qualidade das aulas do professor, o comportamento do professor, o compromisso, vai avaliar também o aluno, né, se ele tem dedicação, se ele tem preocupação, vai avaliar o patrimônio material e imaterial da escola, tá? E, obviamente, que o desempenho dos alunos sobre diferentes óticas. Então, o contexto normativo do clima escolar está relacionado com a elaboração e o cumprimento das normas que regem as relações na escola. Como eu disse, gente, se existe o cumprimento, a escola ganha um bom clima. Se não se cumpre com aquilo que se estabeleceu, a escola não cria um bom clima, ela perde o respeito, né? Então, as boas relações que a escola estabelece com a sua comunidade, com a sua equipe escolar, tem a ver com o contexto normativo, né? E isso tem também uma relação muito forte com o que se estabelece lá na gestão da sala de aula, no ambiente escolar como um todo, inclusive extra classe. Então, a elaboração das normas, assim como o cumprimento destas, são elementos fundamentais para a percepção da escola como um ambiente propício à aprendizagem e como um ambiente em que o aluno, assim como os professores e os diretores, desejam estar, né? Então, nesse sentido, procurar relações entre o desempenho médio das escolas e os diferentes contextos do clima escolar aqui apontados por nós, como o normativo, por exemplo, parece ser uma boa estratégia para aprofundar os estudos sobre o clima escolar. Então, quem for fazer uma pós-graduação, eu acho que seria bastante pertinente fazer uma pesquisa sobre essa questão do contexto normativo. Até que ponto, a pergunta de pesquisa, até que ponto as escolas conseguem cumprir rigorosamente, com responsabilidade, tudo aquilo que ela determina no seu regimento escolar? Né? Como ela verifica? Oi? Muito difícil. Exatamente. Por isso que eu falo que é uma área que requer bastante pesquisa ainda, né? E a gente consegue, com esse tipo de pesquisa, desvelar quais contextos são mais ou menos influentes em relação ao desempenho do aluno. Olha, gente, eu sou um pesquisador de educação há muitos anos, vocês sabem disso. E eu posso garantir para vocês, com base científica, que o caos, a barbárie que hoje está instalada nas escolas tem uma relação muito forte com o clima escolar. Um dos piores ambientes que a gente pode encontrar hoje em dia é o de escola. As pessoas não perpassam pela ética, pela moral, são pessoas que competem entre si ao invés de contribuir umas com as outras. Então, hoje, se instaura um grande desafio para a gestão criar ações por meio de um projeto político-pedagógico que consiga fazer uma ruptura desse tipo de comportamento e fazer com que a escola transcenda, né, de um estado representativo e vá para outro. Então, eu diria que é um dos maiores desafios de gestão do pedagogo hoje no ambiente escolar, né? Então, nós precisamos, inclusive, gente, criar condições, né, de que esse aluno vá bem no seu desempenho, né? Então, nesse momento que a gente começa a se vincular com uma grande preocupação em relação aos alunos, nós começamos a mudar, né, a percepção de todos os atores da escola. Então, para a construção do índice de percepção do contexto normativo do clima escolar, por parte dos alunos, conforme nomeamos aqui, recorremos a 8 variáveis dispostas nos questionários contextuais. Então, foi feito um estudo onde eles colocaram todas essas
variáveis, perguntas, né? Envolvendo a questão da avaliação educacional. Então, essas variáveis, elas são afirmações e que estão ali no contexto dessas avaliações externas de grande escala. E a partir desse contexto das avaliações, nós podemos analisar o seguinte. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Sinto-me em segurança nessa escola. A escola é uma bagunça. Ficam muitos alunos do lado de fora da sala fazendo barulho. Quando alguém me ameaça ou agride, não adianta reclamar na direção. Tudo continua do mesmo jeito. Todos sabem o que pode e o que não pode ser feito na escola. A turma demora a fazer silêncio depois que o professor entra na sala. Durante as aulas há muito barulho e bagunça, o que atrapalha quem quer estudar. Por qualquer motivo, os alunos são colocados para fora da sala pelo professor. Perdemos muitas aulas porque os professores faltam com frequência. Gente, isso aqui é familiar para vocês? Sim. Não é? Muito. Muito familiar. Os últimos acontecimentos nas escolas, né, professor? Exatamente. A Annelise, que tem filho adolescente, a maioria de vocês já tem Eu filhos troquei na de escola, porque ele falava que ficava mais no pátio. Meu filho, eu troquei ele porque ele ligava para mim e falava, mãe, tô no pátio. Eu falei, como assim? 3 aulas no pátio? E aí eu ia reclamar, não, meu filho estava mentindo. Não é assim também. Tá vendo como que é? Agora, a pergunta que fica, que clima escolar é esse? Que ambiente escolar é esse? Então, a percepção que Annelise, como mãe, como comunidade, tem dessa escola, é de uma escola desorganizada, que não tem compromisso, que não tem respeito, que não tem atitude, que não tem um projeto político-pedagógico que convence, não tem um contexto normativo. Deu para vocês entenderem? Então, olha, gente, se vocês pegarem as escolas de uma forma geral, eu diria que 1% vocês vão perceber diferente disso que eu acabei de apontar. O professor, de escola para escola, essa visão é, tipo, gritante, né? Porque você vê de região também. Só que tem regiões que se falam, né, o que o senhor sempre falou, que são carentes e que a gestão é show de bola. Isso aí. Então, gente, é essa relação que existe do clima escolar com a gestão educacional, que é o tema da nossa aula. Então, gente, para mudar esse clima, depende da gestão. Quando eu falo gestão, eu não estou falando só de diretor, coordenador, tá? Eu estou falando de todos os profissionais, porque o professor é um gestor da sala de aula. O funcionário que está ali, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser treinado também como um gestor do espaço escolar. Então, vocês imaginam quantas ações a escola precisa prever no seu PPP e praticar para transformar esse clima, como eu coloquei aqui, que está posto, que é ruim, num clima bom e de respeito, né? É isso, pessoal. Então, é um grande desafio. Eu já consegui lá na minha escola tirar essas falas das pessoas. Hoje, a fama que a escola tem é que é uma escola que tem aula, aluno não sai mais cedo, se o professor falta, tem alguém para cobrir a aula, a biblioteca funciona, o laboratório funciona, né? Existe uma preocupação do professor no preparo de aula, porque eu acompanho a aula do professor, né? Eu coloquei monitoramento em todas as salas, então os alunos sabem que eles estão sendo observados pela gestão no momento da aula. Caso a gente perceba um movimento esquisito, a gente levanta da cadeira, vai até lá e pergunta: o que está acontecendo aqui? Cadê a aula, professor? Então, a gente começa a criar um clima que no começo não é agradável para os irresponsáveis, mas é muito agradável para a grande maioria que são responsáveis e querem aprender.
né? E o professor também. A maioria deles percebem que precisa ter um trabalho sério, porque ele vai ser cobrado, né? E aos poucos a escola vai ganhando um clima diferente. E quando os trabalhos também são bem feitos, cabe também à gestão ir lá e reconhecer, elogiar, tornar público, divulgar. Por isso que é importante que a escola tenha uma página, né, para divulgar todas as ações positivas, né, as boas práticas ali desenvolvidas, né, que é o reconhecimento. Isso ajuda muito a alterar um clima ruim para um clima favorável e agradável. Então, vamos lá. A tarefa de regular as relações, deixando claro o que pode ou não no espaço da escola, não deve ser apenas do professor, gente. Não jogue isso só para ele. Para que os alunos sejam capazes de aprender e desenvolver suas capacidades na escola, é preciso que ela, a escola como um todo, por meio de toda a equipe gestora, ofereça um ambiente favorável à aprendizagem. E esse ambiente não pode ser produzido sem que existam normas de comportamento profissional e interrelacional, que estabeleçam os limites para as interações na escola. E sem que tais regras sejam efetivamente cumpridas, tem que cumprir. Sem normas claras e objetivas, a liberdade para o desenvolvimento do aprendizado dos estudantes e para a efetivação do trabalho dos professores e do diretor não funciona, né? Então, tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Agora, vamos lá. Eu tenho uma fala aqui nessa parte. Essas normas, elas precisam ser construídas de uma forma democrática e participativa. Não adianta o diretor ir lá com o vice, com o coordenador, montar um monte de regra, um monte de norma, pôr num papel, pregar lá numa parede e falar, ó, todo mundo vai ter que seguir isso aqui porque nós queremos isso. Não. As normas, as regras, esse contexto normativo também precisa ser construído com toda a comunidade escolar, com toda a equipe escolar. Nós estamos falando de uma gestão democrática e participativa. Gente, vocês vão perceber, na hora que a gente constrói esse contexto normativo da escola, os próprios alunos elencam uma série de regras que a gente não faz ideia. Não pense vocês que eles vão afrouxar, muito pelo contrário. O próprio aluno, ele quer uma escola organizada, uma escola cumpridora das suas normas. Tá? Os pais também querem uma escola organizada, cumpridora das suas normas, né? Então, essas normas precisam ser construídas de forma colaborativa, participativa, com o envolvimento de todos. Então, é necessário também criar instrumentos para fazer o construto desse contexto normativo. Ficou claro, né? Isso. É importante que fique. Então, o estabelecimento e a efetivação das normas não ocorrem com base no arbítrio do diretor da escola, por meio de um papel centralizador, como eu acabei de dizer, né? Esse estabelecimento de normas, ele precisa ser feito com base no princípio constitucional da gestão democrática. Cabe ao gestor escolar, né, conduzir os processos na escola, que é o envolvimento do conselho de escola, da PM, dos grêmios, envolvendo todos os docentes, funcionários, a comunidade externa, né? Todos eles precisam estar envolvidos nesse processo de construção e depois, obviamente, publicar, né? Fazer a comunicação de todas essas decisões para todos os envolvidos, inclusive a comunidade escolar. Aí vem aqui um autor dizendo, né, que é o DB, né, ele diz o seguinte, que o quadro normativo, ele cria, né, quando ele existe, ao mesmo tempo, um sistema disciplinar rígido e um modo de expressão do possível dos alunos.
né? Quando se trata de ordem e liberdade ao mesmo tempo, da disciplina e da democracia, quando é só disciplina, acaba explodindo, né? Não dá certo, né? Quando não há disciplina, é a rua que entra no colégio, né? Então não é legal. A gente precisa disciplinar, e a gente só disciplina a partir da construção desse contexto normativo com a participação de todos. Então, essa forma de condução dos processos, somada, entre outros fatores, à efetivação do cumprimento das normas escolares, é um fator decisivo para a constituição de um clima escolar favorável à aprendizagem dos estudantes. Então, gente, desde o começo eu falei, tem que ter um projeto, tem que ter um regimento muito claro e real, né? Que realmente funciona. Então, assim, uma das atribuições de uma gestão escolar cada vez mais envolvida com os elementos relacionais e pedagógicos da escola é justamente o estabelecimento e a manutenção de um bom clima, né? Isso é fundamental. E, para terminar, eu deixo aqui para vocês um elenco de bibliografias, né, que a gente usou aqui na apresentação, que é legal vocês estudarem para concurso, tá? É sempre bom apresentar para vocês fontes, né, para que vocês possam estudar, tá? Aqui tem, de tudo que está aqui nessa bibliografia, o Wagner Rezende cai em concurso direto, né? A Márcia de Brito aqui cai direto. O Debé, François Debé, que é um francês, cai muito em concurso. A Josefa Grigoli cai também bastante em concurso, né? Esse Marjorie Banks não cai, né? Mas, de repente, nos futuros concursos pode ser que caia alguma coisa. E esses documentos do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, geralmente nos concursos eles dão bibliografia e a maioria deles caem em concurso. É extremamente importante, tá? E eu consigo terminar por aqui todo esse conteúdo. Pessoal, alguma dúvida sobre tudo isso? Ou ficou claro? É sempre uma sequência, né, professor? Porque o que o senhor vai falando é o que a gente também está trabalhando nisso. Eu tinha até conversado com a Raquel antes da aula, tinha perguntado alguma coisa do PPP, e isso esclarece muito, da gente ter essa proatividade, né, da gente dar iniciativa para o grupo escolar ser mais unido, né? Porque um grupo escolar unido, ele consegue trabalhar, fica um ambiente gostoso de dar uma aula, de participar. Você não tá, ai, que saco, vou ter que ir trabalhar com os alunos, porque se você tá bem, a aula corre bem e tem uma troca super legal com os alunos, né? Isso. Pessoal, vou dar uma sugestão para vocês. Eu gostaria que no PPP que vocês estão fazendo, vocês contemplassem um item sobre o clima escolar. Quais instrumentos vocês vão criar no PPP de vocês para fazer essa métrica do índice do clima escolar na escola, né? Seria legal uma sugestão de avaliação institucional, né? Seria legal vocês colocarem no PPP, tá? Eu penso que isso é fundamental. Por exemplo, no meu PPP, eu tenho pelo menos lá umas 10 páginas que fala especificamente do clima. Por quê? O clima, ele é praticamente tudo, né? Vocês perceberam que tem a ver com a questão de um ambiente agradável, mas que tem toda uma relação com a questão da administração, com o contexto, né, administrativo da escola, o contexto pedagógico da escola, as relações que a escola estabelece com a comunidade, a verificação
da qualidade do ensino, né? Então, eu apresento ali no meu PPP os itens e como é que eu faço essa verificação anualmente. Então, na minha escola, todo final de ano, né, em novembro, é feita a avaliação institucional. Por quê? Porque essa avaliação institucional é a forma que eu consigo encontrar de avaliar o clima escolar para a tomada de decisão no planejamento do início do próximo ano. Tá? Então, e também me serve como instrumento para aquela reunião que eu faço com os pais no começo do ano, né? Apresentar os dados dessa avaliação, né? Inclusive apresentar os resultados da avaliação de desempenho dos alunos nessas avaliações de larga escala, né? No caso lá da minha escola é o SARESP, né? A gente precisa trabalhar a partir dos resultados, né, do SARESP. Então, é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, professor. Só manda o material que hoje eu estou um pouco lerda. Não copiei. Esse material é bem denso, bem longo. Mando já, Annelise. Terminando a aula. Não, e ainda o senhor falou da pesquisa da pós, é o que eu estou fazendo, né? Então, ó, já é Lógico. É uma dica. Nossa, e é um tema, Annelise, que todo mundo está interessado. Porque hoje nós sabemos que muitas coisas não acontecem nas escolas por conta do clima, né, que uma gestão geralmente causa dentro da escola. Do mesmo, né? Conforme o senhor falou, eu tenho filhos adolescentes, né? Um estuda numa escola pública, o outro estuda numa faculdade privada, que é totalmente diferente da minha, que também é privada. Certo. E é muito diferente tudo. A questão de organização, a questão de regras, né? Porque na faculdade do meu filho, ele tem regras. Ele estuda à noite, mas ele tem que ir de uniforme, ele tem que ir com o cabelo cortado, ele tem até... Ele fala para mim que até a calçada correta eles têm que andar. É isso mesmo. Isso não está errado, viu, Annelise? Isso está corretíssimo. Porque é a maneira... Ele faz administração. Para o mercado de trabalho, ele tem que estar alinhado. Porque mesmo a gente estando no futuro, a gente tem coisas que são padrões ainda. Exatamente, exatamente. Então, gente, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos, Pro. Então, bom descanso. Sim, Pro. Só agradecer pela aula. Obrigado, Daiane. Obrigado mesmo. Né? Se cuidem, viu? Maria Edilene também se cuida. Né? Qualquer coisa, fale para a gente aí, tá? Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco tudo isso passa e a gente volta para o nosso convívio. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu creio. Logo Pro. Estamos também com saudade. Muita saudade. Então, ninguém vai reclamar de sair correndo para pegar o ônibus. É mesmo, hein? E as aulas são... Não. Tá certo, gente. Bom descanso, viu, para todos vocês. Bom descanso para o senhor. Com Deus. Obrigada, professor. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.